estreia encardida. Vai, não vamos também transformar o Marrocos na seleção do mundo, mas é uma estreia... São os leões de Atlas. É uma estreia encardida. O Ancelotti certamente estudou o Marrocos, mas sabe quem mais fez isso, Pipeno? Entre uma aula e outra de dança, o nosso Enzo Marcos, que vai contar um pouco mais do primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. A seleção marroquina estreou em Copas em 1970 e agora chega para a sua 7ª participação, sendo a 3ª seguida. Na última, em 2022, eles terminaram o Mundial na 4ª colocação, alcançando seu melhor resultado. Daquele elenco, 14 jogadores continuam para a Copa de 2026. Entre eles estão os destaques Bono, goleiro que atua pelo Al Hilal, Hakimi, lateral do PSG, atual bicampeão da Champions League, e Brahim Dias, atacante do Real Madrid. Apesar da boa geração e de bons resultados, a seleção chega em um momento conturbado, com uma troca no comando técnico há 3 meses da estreia na Copa. O novo técnico é Mohamed Ouabi, que já chegou com a missão de escolher os 26 jogadores para o Mundial. Por falar em técnico, agora uma curiosidade. Você sabia que um brasileiro já comandou a seleção marroquina na Copa do Mundo? Pois é. O carioca José Meredi Faria comandou o Marrocos no Mundial de 1986. E o cara é tratado como um ídolo no país africano. Isso porque liderou a equipe até as 8ª de final do torneio na época, deixando Portugal no meio do caminho. Agora, sobre o retrospecto, Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas uma vez em Copas, com vitória brasileira pelo placar de 3-0. Na ocasião, os gols foram marcados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Que trio, hein? Mas a mágoa maior dos africanos com a gente não é nem por conta desse jogo, e sim porque o Brasil perdeu para a Noruega na última rodada daquela fase de grupos, resultando na eliminação dos marroquinos. O Brasil não perde em estreia de Copa há mais de 90 anos, mas o Marrocos promete ser um adversário duríssimo. Vai lá, 90 anos. Não perde desde a derrota para a Espanha, lá em 1934. Bom, mas Marrocos, a gente tem que entender que se tornou, né, um grande emergente da bola, e principalmente a partir dos investimentos feitos pelo governo, pela monarquia marroquina, na construção de um centro de treinamento em Rafat, que é uma espécie de capital da bola lá do Marrocos. E aí esse ciclo virtuoso teve seu grande momento na última Copa do Mundo, quando a seleção marroquina chegou à semifinal, e depois disso, Marrocos foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, ganhou o Mundial Sub-20 e recentemente foi vice-campeão da Copa Africana de Nações, disputada no país, sendo que esse é um torneio que o Marrocos não vence há exatos 50 anos. Então, a gente está falando de um país que se tornou não só um grande exportador de jogadores, mas principalmente de um arrebatador de jogadores que tenham nacionalidade marroquina. Então, dessa seleção, dos 26, 17 nasceram fora do país, sendo que 16 são europeus. A exceção é o goleiro Bono, que é canadense. Então, tem 6 franceses, 6 espanhóis, tem espanhol, tem belga, tem holandês. Então, é uma seleção verdadeiramente globalizada. Esse é um dos segredos da seleção de Marrocos. Que tem hoje muitos jogadores que atuam em grandes clubes. Alguns deles, inclusive, companheiros de jogadores de seleção brasileira, como o Hakimi, o Brahim Dias e também o Mazraoui, para a gente não ir muito longe. Moré, você estava na coletiva ontem e uma das perguntas foi feita para o Ancelotti, foi sobre Marrocos, ele fez elogios, né? Sim, ele fez elogios, falou que a seleção citou os jogadores da seleção marroquina, e ele falou, Marília, que a ideia nessa partida contra Marrocos é trabalhar a bola, né? O Brasil, eu acredito que tem por obrigação ter o domínio da posse de bola nesse jogo contra o Marrocos. E ele foi perguntado, como é que você pretende quando não tiver a bola? Né, com jogadores perigosos, por exemplo, o Hakimi não é um lateral só, ele é praticamente um ponta, que na seleção marroquina joga como um ponta, pela beirada do campo, né, desce muito. Vai gerar um problema enorme ali, vai fungar muito nas costas do Alexandre. A gente tem que entender como é que o Alexandre vai se comportar. E o Ancelotti foi perguntado sobre isso e ele falou que a preocupação é justamente trabalhar sem a posse de bola. Quando o Brasil não tiver a posse de bola contra o time de Marrocos, é muito importante que a seleção brasileira trabalha a compactação.
né? Compactação é um dos segredos do futebol hoje. Esse futebol muito moderno, ágil, com muita predisposição física, né? Então, essa é uma das preocupações do Brasil. E um dos trunfos do Ancelotti, segundo ele, são as jogadas ensaiadas de bola parada. O Ancelotti tem feito muito isso. A gente, obviamente, não tem acesso a essas imagens, né, de bola parada. Esse antigamente é o que a gente tinha acesso, né? Nós, antigamente, poderíamos ver como isso funcionava, porque os treinos, tanto nos clubes aí no Brasil, que a gente acompanhou várias vezes, eu e você, Marília, a gente tinha essa oportunidade, né? Até em tempos passados, em seleção brasileira. Hoje, a gente não consegue entender como é que essa seleção vai se comportar. Que tipo de jogada, quais foram os testes que o técnico fez, né? Então a gente fica meio sem pista. A gente tenta conseguir uma pista na entrevista coletiva, cada vez é mais controlada em relação ao tempo. As perguntas são restritas a um ou outro jornalista, né? Eu vi que tem muita gente da imprensa internacional que levanta a mão, mas não é todo mundo que gostaria de perguntar que consegue. Eles fazem uma curadoria, nós conseguimos fazer perguntas em todas as coletivas, mas eles fazem uma curadoria. Mas a gente tem que pensar ali de forma subliminar o que o treinador está dizendo, o que ele quer, e interpretar. Porque as imagens que de fato revelam o dia a dia do trabalho, a gente não tem acesso, né? Ô Morelli, eu queria falar para você o seguinte, sabe aquela brincadeira antigamente? Você quer trocar uma bicicleta por uma Ferrari e tal? Você quer trocar todos os laterais do Brasil pelo Hakimi? Sim! Pois é, falta, então, né? Mas Nós não temos nenhum! Mas é exatamente essa, talvez, a diferença do Marrocos para o Brasil. É a lateral. O Hakimi é o melhor jogador que o Marrocos tem e é o único que talvez seja melhor do que todos os outros da seleção brasileira. Em todas as outras posições, o Brasil, para mim, é melhor. Em todas as outras posições. Agora, o que pega no Marrocos que todo mundo fala em relação a essa estreia? O Marrocos é um time de 4 anos, gente. O Marrocos é um time que vem jogando há 4 anos e foi quarto colocado na última Copa do Mundo. Agora, imagine se acontecesse com o Brasil o que aconteceu com o Marrocos de trocar o treinador faltando 3 meses para a Copa do Mundo. A gente ia cair de pau em todo mundo e a gente ia colocar o Brasil lá no fim da fila para essa Copa do Mundo. No entanto, a gente está falando do Marrocos que fez isso porque tem um time basicamente pronto. E certamente tudo isso foi pensado nessa troca de comando da seleção de Marrocos, faltando 3 meses para a Copa do Mundo. Então a diferença, eu penso que é essa. Desculpa. A diferença, Morelli, eu penso que é essa. A diferença é que o Brasil... Fala, Ivan. Você trouxe um ponto muito importante, cara. Nós aqui no Brasil, nós acreditamos que o jardim do vizinho é sempre mais verdinho do que o nosso, né? Eu fico imaginando se nós nos colocássemos no lugar de Marrocos com essa troca de treinador às vésperas, entendeu? Como é que é o nome do atacante dele? Ezazouli. Eu não sei pronunciar. Ezazouli. Zuli. Então, o cara foi cortado e é uma referência do time de Marrocos às vésperas do início da competição. Então, assim, nós temos uma tendência a sermos muito exigentes no nosso contexto, porque nós fomos mal acostumados. Sabe por que nós fomos mal acostumados? Por Pelé e companhia. Nós fomos muito grande, cara. E aí, nós achamos que podemos repetir aquilo que a gente repetiu, estamos na tentativa, entendeu? Faça um ensaio. Vamos fazer um ensaio de imaginação aqui. Vamos imaginar que o Brasil ganhe. Empate um jogo na primeira fase e ganhe 2 por 1-0. Passe pelas 16 avos, oitavas, semi, quartas, semi, vá à final e ganhe nos pênaltis como ganhou. Cara, daqui a 40 dias, Vini Júnior, Matheus Cunha, Rafinha, Endrick, Bruno Guimarães, Marquinhos, Gabriel Magalhães, vira tudo ídolo eterno, eternizado para fazer. Então, assim, a gente não pode... O futebol não é uma ciência exata, bicho. Então a gente tem que acreditar. Quando eu olho para esse contexto todo e vejo a seleção de Marrocos, eu falo, caramba, bicho, se fosse a gente, nós aqui da imprensa, nós estaria dando pau em todo mundo. É porque a nossa expectativa é maior, né? Marrocos não chega na Copa, Ivan, para chegar na final. A gente chega na Copa para chegar na final. A nossa régua é mais alta. Marrocos é o maior Marrocos de todos os tempos, semifinalista. Semifinalista, a gente pode até achar que foi uma boa Copa, mas não fica na história. Essa também são prateleiras diferentes. No caso do Hakimi, por exemplo, tem uma preocupação hoje, a gente voltar para o debate de seleção brasileira, porque o lado direito do Marrocos é um lado muito forte, porque os cortes da seleção de Marrocos foram pelo lado esquerdo.
Então, o seu lado direito de Marrocos é bastante forte. Alexandro está preparado para fazer essa contenção? Sandro talvez faça a segunda ou até terceira contenção. O meio de campo do Brasil, provavelmente o Bruno Guimarães, também vai ajudar nessa marcação. Então, assim, é claro que só tem um jogador, no meu modo de ver, para o Ancelotti trabalhar nessa partida com preocupação, que é o Hakimi, que é pelo lado direito, que faz parceria ali com outros jogadores. Então, ele vai fazer alguma coisa, Marília, para fechar. Ó, até perdeu a voz, hein? Desculpa, Até perdeu a voz. tô engasgado aqui. Vai subestimando o Hakimi aí. Você até engasgou. Ele vai trabalhar, ele está trabalhando para impedir esse lado direito de funcionar do Marrocos. É claro que ele está trabalhando isso. É claro que ele vai fechar essa portinha. É claro que não vai ficar só nas costas do Alexandro. É claro que ele treinou tudo isso durante a semana e, como o Ivan disse, a gente não viu. Mas é claro que tem ali uma porta fechada, 1, 2, 3, e o Brasil sabe disso. O que eu acho que pega nessa partida é saber se Paquetá vai funcionar, se Matheus Cunha vai funcionar, se Vini Júnior vai funcionar, se o Rafinha, que estava também tenso na sua entrevista coletiva, essa eu acompanhei, se vai funcionar.